Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Podem se assentar, por favor. Irmãos, eu tenho que confessar para vocês que por dentro, assim, eu tô radiante, porque o Senhor, desde o início do culto, vem confirmando que o que Ele queria falar através dos louvores, através da abençoada da Beth, que falou um dos trechos que eu ia falar. Aí eu falei assim, rapaz, mas a ligação aí foi direta. Glória a Deus. Vamos começar mais uma série. Essa série é sobre o reino de Deus. E o texto base está lá em João 3 e a gente vai começar lendo o texto que é o tema dessa série. Amém? João 3, eu vou ler a partir do versículo 1. João 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Amém? Até aqui. Irmão, vocês me perdoem, às vezes eu vou fazer umas pausas, que eu estou com a garganta um pouco ruim. Mas Deus usa um vaso meio quebrado também, amém? Glória a Deus. Irmãos, a série é sobre o reino de Deus. E nesse primeiro texto aqui, nós vemos que Jesus ele fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo para chegar ao reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus. Mas antes de compreendermos o novo nascimento, precisamos entender o que é o reino de Deus. Porque a gente fala assim, para alcançarmos o reino de Deus, precisamos nascer de novo. Mas que reino é esse? O que é o reino de Deus? A gente sabe verdadeiramente o que é o reino de Deus? Onde ele se encontra? Primeiro, nós precisamos entender o que não é o reino de Deus. E voltando um pouquinho no livro anterior, em Lucas, no capítulo 17, Jesus, ele nos diz o que não é o reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então Jesus estava dizendo que o reino de Deus não é algo visível, não é algo palpável,
mas ao mesmo tempo ele estava dizendo para eles: o reino de Deus está entre vocês. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando: o reino de Deus sou eu. E para cada um de nós, após a sua morte e a sua ressurreição, ele nos diz: o reino de Deus está em você. Então o reino de Deus não é algo físico. E também tem um outro detalhe que Jesus deixou muito claro durante todo o seu ministério. Inclusive ele fala isso para Nicodemos nos versículos seguintes do texto de João 3, que seria necessário que o Messias fosse erguido, como a serpente foi erguida no deserto, querendo dizer, fazer um simbolismo da morte dele na cruz. E os judeus, eles tinham uma crença de que o Messias viria como um reinado político. Eles criam que o Messias viria para livrá-los da opressão de Roma. Então eles criam em um Messias guerreiro, que iria liderar um exército para expulsar os romanos da terra deles. Mas esse não era o reino de Deus que Jesus queria trazer, que Jesus trouxe para nós. O reino de Deus que Jesus trouxe para nós é o reino da salvação. É o reino de uma transformação de caráter, uma transformação da nossa essência realmente. E aí quando nós entendemos isso, que o reino de Deus vem até nós por meio de Cristo, nós entendemos o porquê que ele fala sobre nascer de novo. Quando ele fala aqui sobre nascer de novo, nós entendemos que isso é uma transformação da nossa natureza, correto? Porque ele fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando ele fala que nós temos que nascer da água e do Espírito, ele está falando de 2 batismos. 2 coisas que são marcos na vida de todo aquele que crê no Senhor. O batismo nas águas, que simboliza um batismo de arrependimento, em que você abandona a sua antiga vida, o seu velho homem, para viver uma nova vida para Cristo, a partir do momento que você entendeu que você necessita de uma transformação de vida, de arrependimento para a sua salvação. E o batismo no Espírito Santo vem quando o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre você e passa a habitar dentro de você. E aí, quando eu vejo aqui a Beth na abertura, falando sobre o texto de Romanos, eu vou falar mais à frente, que fala exatamente sobre isso, sobre nós sermos guiados pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso nos mostra que aqueles que são nascidos do Espírito, eles têm essa convicção da sua salvação. Isso significa o quê? Que nós somos pertencentes ao reino de Deus. Então, vamos lá, aqui nós temos pessoas de vários estados diferentes, mas eu acredito que não tem nenhum estrangeiro aqui. Tem? Não, é peruano só no apelido. Mas, então nós somos nascidos brasileiros, certo? Você é peruano mesmo? Eu achava que era apelido. Olha, ó, tá vendo? Então, temos um estrangeiro aqui, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma naturalidade terrena, correto? Então, a partir do momento que nós temos uma cidade, um país do qual nós somos naturais, nós somos nascidos naquele lugar. Só que para nós fazermos parte do reino de Deus, nós precisamos nascer no reino de Deus. E é por isso que Jesus ele nos diz que nós temos que nascer de novo, para que nós tenhamos a nacionalidade celestial. Para que a nossa essência, para que nós sejamos gerados no reino de Deus. Então, nós somos uma pessoa completamente nova. Então, isso é muito importante que a gente compreenda. A necessidade de nascer de novo está em você compreender que você não é mais um cidadão dessa terra, mas você é um cidadão celestial. Você é nascido no reino de Deus.
E quem é nascido no reino de Deus é governado por Deus. E isso é a característica principal do reino de Deus. Não é um governo político, não é um governo físico, natural, mas é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas por meio do Espírito Santo de Deus. Nós entendermos que nós devemos ser guiados por Ele. Então vamos lá, falamos sobre nascer de novo, e Mateus 6, por favor. Mateus capítulo 6, é um texto muito conhecido, um dos mais conhecidos. Mateus 6, 9. Para aqueles que estão anotando, se eu fosse colocar um tema, seria o que é o reino de Deus. E algumas coisas importantes para você destacar. Nascer de novo, baseado em João 3. Item 2, submissão ao governo de Deus. Mateus 6, versículo 9, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é um texto muito conhecido, mas não é que a gente tem que repetir isso de uma forma automática e mecânica todos os dias, não. Mas na nossa oração diária, no nosso pensamento, nós devemos constantemente estar declarando e pedindo a Deus: Senhor, que venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, nós temos que constantemente clamar pelo governo do Senhor, pelo reino de Deus sobre as nossas vidas. E sermos submissos à sua vontade, como diz aqui: seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Entendermos a necessidade de nós sermos realmente guiados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele cidadão do reino de Deus, ele cumpre com os mandamentos daquele reino. Assim como nós, na nossa sociedade, temos leis e mandamentos a serem cumpridos e obedecidos, o governo de Deus sobre as nossas vidas, o reino de Deus, ele também tem suas regras, suas ordenanças, as quais nós temos que observar. Então nós devemos ser submissos ao governo do Senhor sobre as nossas vidas. Aquele que é um cidadão do reino, ele é submisso ao Senhor constantemente, todos os dias. Ele se rende ao Senhor, ele entrega a sua vida ao Senhor. O comando, a direção da sua vida, da sua casa, está sempre nas mãos de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, ele entende que o Senhor, ele é a melhor pessoa, não tem outra pessoa melhor para conduzir a sua vida e a sua casa, porque irá te encaminhar para o melhor caminho, o único caminho, que é até a salvação. É só Ele que pode nos guiar dessa forma, só Ele pode nos encaminhar para o único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. E como é que Ele nos guia? Através do Espírito Santo, naquele texto de Romanos que já foi lido no começo. Romanos 8, 13, por favor. Romanos 8, 13. Romanos capítulo 8, versículo 13.
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do vosso corpo, viverão. Querendo dizer o quê? Não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas a vontade do Espírito de Deus sobre nós. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra fala lá em João, no capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que entregam sua vida para o Senhor, eles são chamados de filhos de Deus. E como filhos de Deus e cidadãos desse reino, eles, a partir do momento que são batizados no Espírito Santo, eles têm o Espírito Santo sobre a sua vida, eles devem ser guiados por Ele. E se você observar esse texto que nós acabamos de ler, você vê que ele fala aquilo que nós temos que fazer, porque a pessoa pode pensar assim, não, mas eu já aceitei a Jesus, o Senhor já derramou o Espírito dele sobre mim, agora deixa Deus conduzir aí, eu vou no automático, eu ligo aqui, o piloto automático, vai Deus, me leva aí, me carrega aí, está tudo certo. Não, nós temos uma responsabilidade, nós temos um papel, não é simplesmente eu estou salvo, vou sentar aqui no meu banquinho, e está tudo certo. Não. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, aqui está dizendo que se nós andarmos segundo a carne, nós iremos morrer. Mas se andarmos pelo Espírito e fizermos morrer as obras da nossa carne por meio do Espírito de Deus, nós teremos vida em Deus. O próprio Cristo, Ele nos diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Querendo dizer o quê? Aquele que quiser ganhar a sua vida eterna, deve perder a sua vida terrena. No sentido de quê? De você se sacrificar, de você matar os atos da sua carne em prol da sua vida espiritual. É nós matarmos o nosso desejo, a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus seja suprema, seja total nas nossas vidas. Para que o governo dele se estabeleça sobre cada um de nós. Porque aqui diz aqui, no versículo 15, que nós não recebemos um espírito que nos escraviza, mas recebemos um espírito que nos adota como filhos. Porque nós éramos escravos do pecado. E a partir do momento que recebemos o Espírito de Deus, nós somos adotados pelo Senhor. O Senhor, Ele nos transformou em filhos. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. A Beth falou isso aqui no começo. Ele nos fez filhos. E o nosso espírito, ele clama, Abba, Pai. E aquele que clama, aquele que tem esse desejo pela presença do Pai em sua vida, ele deseja o quê? Autoridade. Ele deseja o quê? Amor. Ele deseja o quê? Governo, direção, condução. Qualquer criança que deseja, clama pela atenção do seu pai, ela está desejando isso. Proteção, direção, condução, ela deseja ser guiada, ela deseja ser protegida, cuidada. E é isso que Deus quer fazer por nós, por meio do seu Espírito, porque quando o Espírito Santo de Deus nos guia em cada passo da nossa vida, nós estamos sendo guardados e protegidos por Ele. A nossa vida é conduzida nas mãos do Senhor. E nas mãos dele não tem nada que possa nos derrubar. Porque quando Deus está conosco, se Ele é por nós, quem será contra nós? Se nós continuarmos lendo
Esse capítulo aqui é um capítulo incrível, lindo demais. Eu vou até ler os últimos versículos aqui, porque fala bem disso, da última coisa que eu falei aqui. No versículo 35 desse capítulo 8 de Romanos, Cristo, será tribulação ou angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir do momento que nós estamos na mão do Senhor, não há nada nem ninguém que nos tire das suas mãos. Não há nada nem ninguém que nos afaste do Senhor quando nós estamos em suas mãos. Nada pode nos tirar das mãos de Deus. Nada. Se nós estamos ali totalmente rendidos, entregues, clamando ao Senhor como filhos, para que Ele cuide de nós, se nós confiarmos a nossa vida a Ele, é Ele quem guarda. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos conduz, é Ele o Senhor das nossas vidas, das nossas casas, da nossa família. Voltando um pouquinho, no mesmo capítulo 8, eu gostaria de ler os versículos 18 e 19, que fala sobre uma outra coisa que aqueles que são pertencentes ao reino de Deus, eles precisam ser e fazer. Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nós, como cidadãos do reino de Deus, nós somos embaixadores desse reino. E o mundo, a criação, as pessoas que estão lá fora, anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. Para que cada um de nós aqui, para que a nossa luz, que é a luz de Jesus Cristo em nós, brilhe lá fora. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós acabamos de falar aqui. Aqueles que são maduros, que se rendem ao Senhor, que se colocam diante do Senhor em total rendição, submissos à sua vontade, são guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus. O mundo aguarda a manifestação desses. O mundo não aguarda e nem precisa da manifestação daqueles que dizem que são crentes, mas quando estão lá fora não se comportam como. Ele não precisa da manifestação desses, porque esses podem ser chamados de evangélicos não praticantes. Ele só é crente dentro da igreja. Mas quando está lá fora, é tão mundano quanto qualquer outra pessoa. O mundo não precisa e nem aguarda a manifestação desses. Ele aguarda a manifestação daqueles que transbordam a presença de Deus, daqueles que manifestam as obras de Cristo, daqueles que resplandecem a luz do Senhor e que através das suas obras, manifestam o caráter de Cristo, de alguém transformado, de um cidadão de outro reino que não é terreno. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Elas têm que ver uma pessoa que parece que não é daqui. Elas têm que olhar para nós e a gente tem que parecer um extraterrestre. E é isso mesmo. Existiu uma época em que as pessoas olhavam para um cristão, ela olhava, batia o olho, já sabia que aquela pessoa era alguém diferente. Essa pessoa era olhada até estranha, porque falava assim, não, aquele ali não é normal. E é assim que o próprio Jesus ele nos chama de loucos, porque Jesus escolheu os loucos para confundir os sábios. Ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. E esse é o reino de Deus, é a coisa mais incrível de nós observarmos, é isso. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, e nós olhamos para os 12 apóstolos, Jesus não escolheu as 12 melhores pessoas daquele lugar, não.
Ele escolheu pessoas cheias de defeitos, cheias de falhas, com temperamentos difíceis de lidar, pessoas muito diferentes. Ele escolheu os improváveis, aqueles que não eram capazes, aqueles que talvez não soubessem nem falar direito. Mas por quê? Quem fazia era Ele. Era o Espírito de Deus que iria fazer a obra por meio deles. Quando nós olhamos os exemplos dos apóstolos, nós vemos os comportamentos deles. Meu Deus, quando a gente olha para Pedro, gente, a gente fala misericórdia, mas nós somos pior, né? Porque Pedro deu tanta cabeçada, mas o que Deus fez através da vida de Pedro? Pedro, ele foi chamado de pescador de homens. No primeiro sermão dele em Atos, foram 3.000 convertidos. Ele era um instrumento usado na mão de Deus. Mas quando Jesus pegou ele lá e chamou ele lá, ele era um cara todo torto, cheio de defeitos, impulsivo. Mas Jesus transformou o caráter dele, Jesus mudou, não tirou a sua essência de ousadia, de coragem, de intrepidez. Jesus não tirou isso. Jesus tirou aquilo que não era bom, mas conservou a sua essência de intrepidez, de coragem, de ousadia, na hora da pregação. Jesus usava o dom de Pedro. E assim é com cada um de nós. Ao mesmo tempo que Deus transforma as nossas vidas, Ele nos usa e nos capacita para fazer algo além daquilo que nós imaginamos. Jesus, quando Ele veio anunciando o seu reino, Ele não veio chamando os fariseus, aqueles doutores cheios de conhecimento, cheios de toda autoridade e pompa, não. Jesus, ele se assentava na roda do meio dos publicanos, dos chamados pecadores, das prostitutas, daqueles que não eram considerados. Um dos seus apóstolos, meu xará, era coletor de impostos, era desprezado pelos seus irmãos judeus. Mas Jesus escolhe esses. Por quê? Porque não é por quem prega, não é por quem é a pessoa, e não é isso que importa. O que importa é quem age nele. Não sou eu, não é a minha capacidade, é o Espírito de Deus em cada um de nós, é isso que faz a diferença. Deus faz a obra aqui neste lugar e em qualquer outro lugar, apesar de nós. Apesar das nossas falhas, apesar da nossa fraqueza, apesar de quem nós somos, a glória dele se manifesta em nós pela sua misericórdia e sua graça. E nós temos que ser gratos por isso todos os dias, por ele nos permitir sermos usados para a glória dele. E é isso que ele faz através de cada um de nós, e ele nos chama, cada um de nós, a sermos embaixadores desse reino. Que nós possamos clamar a Ele todos os dias para nos usar através das nossas palavras, das nossas atitudes, apesar das nossas falhas, transformando aquilo que nós temos de mal, de fraqueza, e usando as nossas qualidades, os nossos pontos fortes para a glória dEle. Cada um aqui foi chamado com um propósito, mas todos nós fomos chamados para ser sal e luz, para sermos agentes de transformação. E Deus quer ser, Ele quer ser glorificado, Ele quer ser exaltado por meio das nossas vidas, por meio de cada um de nós. Que sejamos um testemunho vivo de quem Ele é e do quanto Ele pode fazer. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que nós estamos passando hoje. Como talvez Pedro não entendesse tudo aquilo que ele estava vivendo ali e aquilo que ele faria lá na frente. Mas as nossas falhas, as nossas fraquezas é quando a glória de Deus se manifesta em nós. E Deus usa justamente isso, a nossa fraqueza, a nossa debilidade e os nossos sofrimentos como um testemunho para a glória dEle. Porque tem pessoas lá fora que estão passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas batalhas que talvez nós estamos passando hoje. E você vai poder dizer, por Jesus, eu venci isso. Pela força de Cristo em mim, eu pude vencer toda essa tribulação, toda essa batalha que eu estava passando, eu venci nele. E você também pode vencer. Que o Senhor Jesus nos faça embaixadores desse reino e um testemunho vivo do seu poder, da sua graça
da sua misericórdia todos os dias. Precisamos clamar, irmãos, todos os dias, para que o reino de Deus venha sobre nós e para que possamos manifestar o seu reino. Onde nós estivermos, em casa, no trabalho, na faculdade, onde nós estivermos, que possamos manifestar o reino de Deus, que Ele seja glorificado por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, todos os dias, que possamos clamar que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que tenhamos a consciência de que nós não conseguimos sozinhos. Irmãos, a gente vem aqui e ouve a palavra e muitas vezes a gente tenta mudar na nossa própria força. A gente tenta fazer diferente. A gente tenta, não vou mais fazer as coisas dessa forma, mas não é por aí. A gente tem que ter um esforço natural, é óbvio, mas primeiro nós temos que nos render aos pés do Senhor e clamar para que o seu Espírito nos dê essa força para que sejamos diferentes. Que o seu Espírito nos conduza a agir diferente. Que Ele nos dê essa maturidade e que Ele transborde em nós do seu Espírito, que possamos todos os dias abrir mão dos nossos desejos para que a vontade dEle seja cumprida em nós a cada dia. Amém? Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, te louvamos, Senhor. Engrandecemos o teu santo nome, ó Pai, e agradecemos, ó Deus. Agradecemos ao Senhor pelo teu grande amor, tua graça, tua misericórdia, Senhor. Porque o Senhor nos amou, ó Pai, nós sendo ainda pecadores, e entregou o seu Filho para morrer por nós, para que hoje tivéssemos vida e vida em Ti. Para que por meio do seu sacrifício, pudéssemos ser chamados de filhos hoje. Mas o Senhor quer muito mais de nós do que sermos apenas filhos. Ele quer fazer de nós instrumentos em suas mãos. Ele quer fazer de nós embaixadores do seu reino. Ele quer fazer de nós cópias de Jesus Cristo pelo mundo. Ele quer a cada dia imprimir em nós o caráter do Senhor e resplandecer em nossas vidas o seu Filho. Que as pessoas lá fora possam olhar para nós e enxergar Cristo em nós. Porque talvez elas não estejam abertas a ouvir o Evangelho por meio de palavras, mas através da sua vida transformada, daquilo que Deus faz através de você, através de como você suporta os seus sofrimentos no dia a dia, o seu testemunho resplandeça a glória do Senhor na vida daquela pessoa. E ela possa enxergar o amor de Deus através da sua vida, através do seu comportamento, através de como você vê a vida. Porque essa vida é passageira, meus irmãos. Tudo isso aqui vai ficar. E os nossos olhos têm que estar firmados naquele que guarda a nossa verdadeira vida. Naquele que tem o Espírito, o nosso Espírito em suas mãos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Que possamos deixar que Ele conduza a nossa vida, que Ele guie os nossos passos, que o Senhor tenha liberdade de transformar as nossas vidas e de nos usar para a glória dEle. Que nessa noite possamos nos render ao Senhor, nos derramar diante dEle e clamar para que Ele nos encha do seu Espírito Santo. Porque como foi falado aqui, na nossa própria força nós não conseguimos.
apenas ouvindo, apenas entendendo, não faz diferença. Mas como fala em Tiago, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Então é através de uma mudança de atitude que nós podemos realmente ser diferentes. Então que nessa noite possamos clamar ao Senhor, que o reino dele venha sobre as nossas vidas, e que o Espírito Santo de Deus transborde em nós, para que onde nós estivermos, a presença do Senhor seja notória em nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós e vejam a luz de Cristo em nós. Somos gratos, Senhor. Somos gratos pelo Teu grande amor em nossas vidas, ó Deus.